bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Aqui é a professora Milka Klein, professora da Escola Alternativa, tá? Professora dos alunos do quarto ano único, tá? Hoje vamos trabalhar a disciplina de Ciências, capítulo 9, a segunda parte, tá certo assim? Então, eu espero que vocês estejam aí num ambiente calmo, tranquilo, confortável, tá? Com todo o material aí junto a vocês, também, tá bom? Então, vamos lá, começar. Bom, o conteúdo, né, para a aula de hoje vai ser relações entre seres vivos e também o Para ir Além, onde ele pergunta assim: já ouviu falar em canibalismo? E aí, vocês ouviram falar em canibalismo? Um pouco que a tia falou na aula passada via Meet, né, na aula remota via Meet. Vocês perguntaram o que seria o canibalismo, tal, porque deram uma olhada com antecedência em algumas imagens do livro. Mas aí agora a gente vai trabalhar ele direitinho. Vamos fazer a leitura, explicação, tá certo assim? E resolver também algumas atividades propostas quanto a isso, tá? Tá bem com a tia? Bom, quando falamos entre relações entre seres vivos, né? Relações entre seres vivos. O que ele diz aqui? Ele diz assim: a vida dos seres vivos nos ambientes naturais é baseada na liberdade, minha gente. Mas também há riscos, tá? Então, eles têm uma vida totalmente liberta, despreocupada. Eles não dependem, não pedem nada a ninguém, mas isso também causa muito risco, tá? Um risco é ser morto por algum ser vivo e servir de alimento para ele. É um risco, é um risco. Outro é não conseguir os alimentos necessários e morrer de fome. Então, ele também pode não conseguir a alimentação dele e acaba passando tanta fome que vai morrer. Ou servir de alimento para outro animal maior, um predador. Quase todos os comportamentos dos seres vivos são para diminuir esses riscos. Então, eles tentam se proteger para evitar virar alimento de outros seres vivos, já que eles vivem na natureza de forma natural, né, de forma com toda a liberdade que eles poderiam querer ter, né, e precisariam para ter, ou eles podem, tá, não conseguir a sua própria alimentação. Então, sendo assim, eles formam grupos, é bem comum eles formarem alguns tipos de grupos. Aí a gente tem a imagem do macaco de cheiro, né? Os macacos de cheiro nunca são vistos sozinhos na floresta. Olha o tamanho deles, tá? Seria alimentação fácil para outros predadores? Seria, tá? Então, é uma forma deles se proteger. Evitar virar alimento, nutrição para outro animal, tá? Vamos lá. E qual a vantagem de um animal estar sempre com os outros? Qual seria essa vantagem? E aí? Vamos ler? É que, em grupo, são muitos olhos e ouvidos para perceber a chegada de um predador. Olha só o que ele fala: são muitos olhos e ouvidos. Então, não é só uma pessoa que tem que estar atenta, tem várias pessoas atentas, tá? Assim, fica mais seguro se alimentar. Eu consigo abaixar a cabeça, eu consigo procurar o alimento, eu consigo dormir, descansar, tá? Sem se me preocupar, porque tem outras pessoas zelando enquanto eu durmo. E quando as outras pessoas ou os outros animais precisarem desse zelo, desse cuidado, eu vou lá, tá? Observando, cuidando, para que ele também tenha um sono tranquilo. Fica mais seguro? Realmente fica. Tá? Então, aí, se o animal identifica algum perigo, ele avisa aos demais, que também fogem ou se protegem juntos. Então, bem interessante. Então, eu tô dormindo, alguém vai e me avisa: olha, tem um animal ali vindo em nossa direção. Então, eu consigo ou fugir ou tentar o quê? Me proteger junto com o outro ser que está comigo. Bem interessante. Para os predadores, andar em bando também pode ser vantajoso. Não só as presas fazem esse processo, tá? Os predadores também. Quando caçam juntos, a chance de obter alimento aumenta. Uma vez que vários animais dos grupos podem atacar juntos. De vez eu ter que correr, em vez de eu ter que correr atrás de um animal sozinho, por que eu não posso me formar 4, 5, um grupo com 5 outros seres da mesma espécie que eu e cada um cercar esse animal?
Será que o gasto de energia vai ser tão grande assim, mas eu vou precisar gastar tanta energia atrás dele? Não, tá? Então, olha só que interessante. Sem falar que a facilidade de obter a presa, conseguir a presa é maior, porque você está cercando o animal, tá? Vamos lá. Então, aí a gente tem uma imagem que fala sobre as savanas africanas. Vamos prestar atenção, porque aqui a gente tem característica de seres que vivem em grupos, porque são presas, e temos as características dos seres que vivem em grupo, porque são predadores, tá? Vamos lá. Nas savanas africanas, as zebras andam em bando. Olha que interessante, estamos aqui observando as zebras. Estão em bando? Estão. Por quê? Assim, os predadores têm dificuldade em escolher uma presa e ficam confusos. Como tem várias, o predador ele vai correr atrás de um. Só que quando ele vê que ele não está alcançando, ele começa a cansar, ele vai para outro. E isso acaba prejudicando a caça dele. Aí ele fala, já os leões e as leoas às vezes caçam em bando, cercando as presas para ter maior chance de sucesso. É justamente o que eu falei no slide anterior. Então ele cerca a presa. Então o leão vai de um lado, a leoa vai do outro, o animal não sabe para onde ir, a chance dele virar nutrição é muito alta. Bom, existem grupos organizados. Como assim, tia? Então, a gente vai falar das características, cada um conta uma função, tá? Vamos acompanhar a primeira leitura. Também existem grupos organizados com cada animal fazendo um trabalho que será benéfico para todos. Então, vamos ter trabalhos específicos para todos. São exemplos, as abelhas, as formigas e os cupins. Você sabia que a aparência deles mudam de acordo com a função? Veja o exemplo a seguir dos cupins. Presta bem atenção. Eles têm uma organização. Então, ele fala aqui que tem animais que vivem em grupos, mas eles têm uma forma de organização do trabalho, onde vai beneficiar todos. É bem interessante. Como assim, tia? Eles não trabalham por igual? Não vivem todo mundo junto? Vivem. Aí, deixa eu voltar aqui. Vivem. Só que cada um tem uma função específica para que naquele cupinzeiro, no caso dos cupins, naquele cupinzeiro, né, cada um tem uma função, cada um ajude e o cupinzeiro consiga cada vez mais estar erguido. Vamos lá. Veja seguir o exemplo dos cupins. Olha a imagem. Cupinzeiros podem ter tamanhos gigantescos. A terra que está na superfície é apenas o que foi escavado para a construção deles. Olha o trabalho que eles tiveram que escavar essa areia para formar o cupinzeiro dele. E todos trabalharam da mesma forma? Não. Então, fisicamente, eles também vão ter características diferentes. Vamos lá ver? Aqui é a imagem. Temos imagens de operário, soldado, reprodutor alado, o rei e a rainha. No texto abaixo, ele vai estar explicando justamente isso para vocês. Vamos lá. Cada cupim realiza uma função. Os operários buscam alimento. Olha a função. O primeiro, busca alimento e constrói moradia. Os soldados defendem o cupinzeiro, né? Cupinzeiro. Machos e fêmeas com asas formam outros cupinzeiros. Já o rei e a rainha não saem do cupinzeiro e são responsáveis pelo aumento da população. Então, olha que interessante. A gente tem aí na imagem 5 grupos diferentes, distintos, mas desses 5, cada um tem uma função específica dentro do cupinzeiro, para que ele se desenvolva mais e mais. Bom, também existem outros agrupamentos de seres vivos da mesma espécie, nos quais ocorre a divisão do trabalho. Vamos falar sobre a divisão do trabalho? Bora. Então, a gente viu anteriormente que existia um tipo de divisão de trabalho ali, só que era assim, seres da mesma espécie, são seres da mesma espécie, os cupins, no exemplo, né? Cupim, mas todos eles vivem juntos para obter proteção, alimento, não é isso? Exato. Só que eles vivem só para isso? Não, eles se organizam toda a estrutura da vida deles, toda a vida deles em sociedade. E isso faz com que fisicamente eles são indivíduos únicos, tá? São únicos, cada um tem suas perninhas, seus bracinhos, cada um vai para onde quer, faz o que quer. Mas eles
Seres individuais, eles se unem, cada um com uma atividade diferente para desenvolver o cupinzeiro. Aqui a gente vai ter mais ou menos a mesma característica. A gente vai ter seres da mesma espécie, tá? Formando uma proteção, uma barreira, mas de forma diferente. Não como um ser individual, mas como um grupo, um ser único. Preste atenção. Também existem outros agrupamentos de seres vivos da mesma espécie, então a gente está falando de seres da mesma espécie, nos quais ocorre a divisão de trabalho. É essa que a gente vai falar agora, esse outro tipo. Porém, ao contrário do que ocorre com os cupins, os seres se unem fisicamente, formando uma grande estrutura. São exemplos corais, né? Grandes estruturas compostas por vários seres vivos que produzem uma substância rígida, fazendo com que se pareça uma coisa só. Então, vamos lá. Essa imagem aí do Recife de Corais são seres da mesma espécie? São. Tia, mas eles são diferentes? Sim. Tá? Mas eles são da mesma espécie, é tudo do grupo do coral. Qual é a proteção deles? Como é que eles vivem? Eles se desenvolvem um junto do outro. Tem um líquido que sai deles, tá certo? Que forma essa grande estrutura rígida e assim eles conseguem fazer uma parede resistente para evitar que os predadores entrem, que se machuquem, tá? Ou que sirvam de alimento com facilidade. Interessante? Interessante. Então, no outro, eles são seres da mesma espécie, só que fisicamente, né, cada um tem o seu corpo individual e cada um tem uma atividade específica para viver em sociedade. Quando a gente fala desse grupo de recifes de corais, né, é também uma relação entre seres da mesma espécie, são da mesma espécie, porém, eles não são seres individuais, eles se unam formando um ser coletivo. Eles se unem para formar uma única estrutura. Eles usam o próprio corpo para se tornar uma estrutura única junto com os outros, tá? E assim obter essa proteção que eles precisam. Interessante? Muito. Seres vivos de duas espécies diferentes. Agora a gente vai entrar nas espécies diferentes. Olha que interessante. Tia, mas não é sempre ruim que um come e o outro morre? Seres vivos de duas espécies diferentes podem interagir entre si. Interagir. Um vai precisar do outro para alguma coisa. Com um objetivo, obtendo vantagem e não prejudicando o outro. Vem cá. Então, ele quer dizer o seguinte: nem sempre as relações elas precisam onde um vai morrer e o outro não vai. Um serve de alimento e o outro não serve, que é o que vai se nutrir. Nesse tipo de relação que ele vai acabar de falar agora, a gente vai ter onde um se beneficia, tem vantagens, e o outro não é prejudicado de forma alguma. Ah, tanto faz, tanto fez para o segundo. Tem diferença nenhuma. Então, vamos ler um pouquinho? Bom, um exemplo é a interação que ocorre entre as plantas, quando uma cresce sobre a outra sem prejudicá-la. Vamos lá. Do lado, embaixo, a gente tem a imagem das bromélias. Aí eu tô vendo as bromélias, só que as bromélias são florzinhas, né? Pequenas plantas. E eu tô vendo uma árvore grossa aí. O que quer dizer? As bromélias ficam nesse ambiente aí para receber com facilidade luz solar. Que ela num ambiente baixo, as outras plantas sendo mais altas, ela pode não receber luz solar e acabar, né, não conseguindo produzir seu próprio alimento. Então, o que que ela fez? Por que eu não colo numa casca da árvore? A árvore vai crescendo, eu vou me afastando do solo e com isso eu me beneficio. Eu vou ter segurança e eu vou ter alimentação com facilidade, porque as árvores são altas e assim eu consigo chegar a receber com facilidade a luz solar, que é a forma de energia que eu preciso para produzir o meu alimento. Olha lá, a planta cresce sobre a outra, a planta que cresce sobre a outra tem mais acesso à luz solar e maior espaço para se desenvolver, e a outra não ganha e nem perde nada, como podemos ver a imagem a seguir. Então, para a árvore não tem ganho, não tem perca nenhuma. Para a bromélia, sim.
Ela precisa de verdade morar na árvore, porque se protege de seres menores que podem comer, porque ela precisa de raios solares para produzir seu alimento, tá? Vamos lá. Então, essa foi a primeira relação entre seres e espécies diferentes. Bom, então aí a gente vai falar de outro tipo de relação entre seres de espécies diferentes. Ele diz aqui, também existem relações entre espécies diferentes em que ambas saem beneficiadas. Um exemplo é a relação entre as capivaras e as aves. Temos relações entre capivaras e aves, tá? Que se alimentam de carrapatos, que a gente vai mostrar a imagem a seguir. As capivaras abrigam carrapatos que, ao chupar o sangue delas, abrem pequenas feridas em sua pele e podem transmitir doenças. Então, com essas feridas na pele, eles podem receber algum tipo de doença. As aves pousam nas capivaras e se alimentam dos carrapatos. Então, nessa relação, a gente tem aí duas espécies diferentes que se beneficiam. Sim, a capivara se beneficia, ela está se livrando do carrapato, que faz mal à saúde dela. Sim, a ave está se beneficiando, ela consegue obter alimento com uma facilidade incrível, porque a capivara não vai comer ela. Vamos observar a imagem ao lado? A imagem dessa relação. Lindinha. Então, a gente tem a capivara aí, pastando, comendo, né? Ele como consumidor primário. E temos aí o carrapato, tá? Comendo o quê? Eita, temos o carrapato, não. Temos a ave que está comendo o carrapato. Então, eu tenho uma relação onde a ave se beneficia porque consegue alimentação segura. E eu tenho a capivara que se beneficia porque fica longe de doenças, porque está sendo comido os carrapatos que fariam mal a eles. Interessante? Muito. Ah, mas tem mais relações. Outro exemplo desse tipo de relação, tá? Outro exemplo desse tipo de relação. Ele fala é o que existe entre beija-flores e algumas espécies de plantas como flores. Então, o beija-flor e a flor, qual é a relação que eles têm? O beija-flor, ao se alimentar do néctar das flores, acaba transportando materiais de uma para outra, ajudando as plantas a se reproduzirem. E agora? Então, o beija-flor vai lá retirar, né, o néctar para se alimentar. Enquanto ele está retirando o néctar, ele acaba se sujando de pólen. Então, esse néctar que ele tira, aí ele vai na próxima flor para tirar mais néctar e leva o pólen. Se os órgãos reprodutores dessas plantas, um for feminino e o outro for masculino, automaticamente, quando ele entra em contato com o pólen e levar para a próxima planta, vai fecundar a planta. E aí ela vai produzir o que? Grãos que vão gerar novos frutos. Vai germinar, no caso, também. Pode ser frutos, né? Vamos lá. Sementes, no caso, para depois virar o fruto. Na foto ao lado temos um exemplo disso. Vamos ler. O beija-flor possui um bico longo e fino que serve para alcançar o interior da flor, seguindo o alimento de que precisa e ajudando na produção das plantas, na reprodução. Então, ele consegue alimentação, néctar, ao mesmo tempo que ele ajuda as plantas a se reproduzirem, já porque elas não saem do lugar. Agora sim. Tia, a senhora até agora falou de relações boas. A gente tem relações entre seres da mesma espécie, onde cada um é estruturalmente físico, tem o seu corpo único e cada um faz uma atividade diferente. A senhora falou de relações entre seres da mesma espécie, onde eles usam o próprio corpo, um colando no outro, para formar uma estrutura única, rígida para proteção. A senhora falou em relações entre seres de espécies diferentes, onde um se beneficia e o outro não se prejudica. Depois a senhora falou uma relação entre seres de espécies diferentes, onde os dois se beneficiam. Isso. Agora vamos falar entre relações de seres de espécies diferentes, onde há um prejuízo. Vamos lá? Vamos lá. Algumas relações entre dois seres vivos trazem prejuízos para um ou para ambos. Olha que interessante. As relações alimentares são um exemplo de quando um dos lados é favorecido e o outro é prejudicado. Então, ele
esse tipo de relação, ele deixa bem claro, é bom, um excelente exemplo onde um se beneficia e o outro se prejudica. Outra interação desse tipo é a competição, tá? Então, olha que interessante. Antes de eu entrar nisso aqui, eu quero que vocês olhem a imagem ao lado. Aí tem lá, hienas competindo com urubus pelo alimento. Mas vamos ver, que alimento? Tem a carne lá, um animal. Então, vamos lá. A gente já teve uma relação aí entre a hiena e um animal. Como assim? A hiena foi lá, caçou o animal. Precisou matar o animal para obter seu alimento, beleza? Beleza. Então, eu tenho uma relação entre seres de espécies diferentes, onde uma se beneficia porque fica viva e se alimenta, e a outra perde sua vida e serve de nutrição, de nutrientes. Ok? Ok. Quando a gente fala de competição, é parecido, porque nessa relação de competição, o que é que eu vou citar? Eu vou dizer o seguinte, que na relação de competição, eu vou ter seres de espécies diferentes, só que eles competem entre si. Essa competição, ela pode te causar danos físicos ou pode não te causar danos físicos, tá? Aí eu vou fazer a leitura agora do que seria a competição. Aí aqui ele fala, são seres vivos que usam o mesmo recurso do ambiente e disputam esse recurso, podendo ocorrer tanto entre seres de espécies diferentes como indivíduos da mesma espécie. Então, olha que interessante. Vou falar primeiro entre seres de espécies diferentes. Nessa imagem aí do seu lado, a gente tem um exemplo claríssimo de competição, tá? Porque a gente tem hiena, que está comendo a carniça, a carne, e a gente tem o urubu, que também quer comer a carne. Então, eles estão ocupando o mesmo espaço ali em busca de conseguir se alimentar. Se a hiena deixa os urubus comerem a carne, a hiena vai passar fome. Se os urubus deixarem a hiena comer a carne, eles vão passar fome. Então, aí há um problema. Então, eles precisam competir pelo aquele alimento. Então, eles vão entrar em discussão por aquele alimento. Lembrando, eles são seres de espécies diferentes. Aí embaixo que ele fala que a disputa pode ser ocasionada por território, por reprodução ou até mesmo por alimento, que vai ser o caso das imagens a seguir. A gente vai mostrar esses tipos aí, um desses tipos aí de reprodução, de exemplo, tá? Vamos lá. A disputa a disputa que machos de uma mesma espécie, seria de machos de uma mesma espécie, realizam por fêmeas, é um outro exemplo de competição. Vamos lá. Então, aí são seres da mesma espécie. Os dois são machos. Eles estão, no caso, competindo, tá? Um vai disputar contra o outro em relação, tá? Para que eles tenham acesso à fêmea. Como assim? Então, os dois machos querem se relacionar com uma única fêmea. Então, eles não vão dividir a fêmea, tá? Então, o que eles vão fazer? Eles vão disputar. Aquele que vencer a disputa é o que vai ficar com a fêmea, o mais forte, tá? Como pode ser visto aí na imagem abaixo. Os machos podem se atacar para impedir que os outros da mesma espécie tenham acesso à fêmea, tá? Então, aí embaixo a gente tem cervos machos travam lutas violentas por fêmeas. Por causa dos chifres, o predador pode sair bastante ferido, tá? Então, eles podem não só perder o chifre, mas o mais comum é que realmente fisicamente eles se machuquem muito. Então, a gente tem uma relação aí de competição entre seres da mesma espécie, onde eles podem se prejudicar fisicamente por conta da reprodução. Vou mostrar também uma relação de competição entre seres da mesma espécie, onde não há prejuízo físico. Olha só, em algumas situações a competição pode não ser violenta, como os sapos que disputam a atenção das fêmeas pelo coacho ou algumas aves que disputam as fêmeas por meio do canto, tá? Isso é um exemplo. Mas aí no seu livro tem um exemplo do pavão. Então, o pavão, para conquistar a sua fêmea, ele não vai lutar contra outro. Ele vai fazer uma competição? Vai. Só que a competição dele é abrir as plumagens. A plumagem mais bonita, a fêmea vai lá e se reproduz com ele. Eu tenho uma relação aí entre seres da mesma espécie, onde durante essa relação existe o processo de competição, né? Para se reproduzir e nessa situação de competição, eles não se prejudicam fisicamente, não há prejuízo físico. Muito bem, muito bem. Bom, você já ouviu falar em canibalismo? Bom,
No canibalismo, assim como em outras relações alimentares, tá? Um ser sai beneficiado e o outro prejudicado. A diferença é que no canibalismo, ambos são da mesma espécie. Então, aí a gente tem relações alimentares entre seres da mesma espécie. Só que nessa relação alimentar, um vai ser prejudicado porque vai servir de alimento. Um vai ser beneficiado, tá? Porque ele vai se nutrir, vai se manter vivo, tá? É a forma dele sobreviver no meio ambiente. Lembra que ele vive em liberdade? Bom, então aqui ele fala, a diferença é que no canibalismo ambos são da mesma espécie, ou seja, um animal mata e se alimenta o outro animal da própria espécie. É aí onde está o problema, tá? Eles são da mesma espécie, não são animais diferentes. Um é a cobra e o outro é o sapo. Não, são iguais. Podem ser duas cobras, por exemplo. Vamos lá. Um exemplo aqui, ele vai dar um exemplo, vai ser o do louva-a-Deus. Preste atenção. Um exemplo é o caso da fêmea do louva-a-Deus, que durante o acasalamento come a cabeça do macho. Uhum. Vale ressaltar que o canibalismo não é a única fonte de alimentação de nenhum animal. O próprio louva-a-Deus, por exemplo, pode se alimentar de outras espécies de insetos, tá? Ocorrendo apenas em algumas ocasiões específicas, como na reprodução ou em situações de fome extrema. Então, o louva-a-Deus não se alimenta normalmente da sua espécie. Ele só vai usar em dois momentos. Ou se ele estiver morrendo de fome, precisar disso para sobreviver, ele vai consumir o seu colega, o ser da própria espécie, ou durante a reprodução, porque ele precisa de nutrição. Então, a fêmea vai se alimentar do macho que está se reproduzindo. E aqui a gente tem justamente essa imagem, tá? No seu livro aí mostrando um processo de canibalismo, onde a fêmea da espécie do louva-a-Deus come o macho da espécie do louva-a-Deus. Por que que ele fez isso? Por que ela fez isso? Porque ela está se reproduzindo com ele. Então, é um processo, é uma relação alimentar entre seres de espécies diferentes, tá certo? E a gente chama de canibalismo. Vamos saindo agora com você? Bom, ele fala o seguinte: os seres humanos vivem em grupos, ponto. Tá afirmando. Escreve e explique uma vantagem de se viver em grupo. Para nós, seres humanos, por que é importante termos a nossa individualidade? Somos seres individuais, cada um com uma atividade diferente, mas por que a gente vive em grupo? Tá? Para o vídeo, resolve a atividade e volta com a tia. Feito? Muito bem. A gente tem algumas opções aqui de resposta, tá? Então, ele diz aqui, ó, que em grupo é possível dividir as tarefas, gente. Verdade, você não precisa fazer tudo sozinho. Por exemplo, algumas pessoas produzem seu alimento para todos e outras cuidam da segurança do grupo. Então, a gente tem o trabalho do policial. O trabalho do policial protege as pessoas e ele é remunerado para que ele consiga comprar os produtos para que a sobrevivência dele, a vida dele seja confortável. Tá? Se ele precisar do médico, vai ter um médico com uma atividade específica para trabalhar. Então, sim, somos seres, vivemos em sociedade para obter conforto, tá? Ter uma vida mais prática, tá? E sobreviver de forma mais calma, tá? O que permite fazer as tarefas com menos tempo. Então, eu não preciso ser apta a trabalhar na agricultura, fazer o plantio, fazer a colheita, cuidar de gado, tá? E ainda cuidar da minha casa. E ainda ter outras atividades, né? Ser médica, por exemplo, não dá. Então, eu vou ter que fazer o quê? Viver em sociedade, onde cada um desse grupo da sociedade vai ter uma atividade específica e assim todos se beneficiam. Muitas vezes a natureza é descrita como um ambiente em que os seres vivos competem entre si e onde o mais forte vence, ele está afirmando. Que sempre, na competição, o mais forte vence. Você concorda com essa afirmação? Justifique. A gente falou sobre competição. E aí? Sobre competição, o mais forte sempre vai vencer? Para o vídeo e volta. Bom, o que eu espero que você compreenda? Quando a gente fala da relação de competição na natureza, a competição ela pode causar prejuízo aos dois, ela pode causar prejuízo a um, né? Ou pode não causar prejuízo nenhum, minha gente. Não precisa causar prejuízo. Então, ele está falando aqui que eles vão competir e o mais forte vai vencer? Nem sempre, meus amores, porque essa relação na natureza existe de várias formas. Então, nem sempre o mais forte vai vencer. O pavão não precisa ser o mais forte para vencer, tá? Bem abaixo ele ter a plumagem mais bonita. O sapo só precisa coachar da forma mais bonita possível, ele não precisa se machucar para isso.
Bom, a maioria dos animais das savanas africanas vivem em grupo. Aham, vivem. Cite uma vantagem que essa organização traz para quem é predador e para quem é presa. Tá? Na savana, a gente tem a imagem do nosso livro. Então, vamos lá. Eu espero que vocês tenham respondido. Tá fácil demais. Vamos lá, os predadores. Para quem preda, é fácil por quê? Porque facilita o trabalho, né, com o trabalho em grupo, né? Fica mais fácil para obter a presa. E para as presas, por que que elas vivem em grupo, né? Então aí ele confunde, a função disso é confundir o predador, tá certo? Ao observar todos eles juntos, aí ele não sabe exatamente quem é quem, então ele vai correndo para um lado, acaba descobrindo que não era, vai para o outro, tá? Um animal do grupo de presas pode proteger os outros e ser protegido por eles. Também o animal pode perceber algum perigo e alertar os outros. Então tem várias possibilidades de resposta aí, tá? Mas agora, o que a tia quer? Quarta questão. Você vai parar o vídeo e vai fazer, mas antes preste atenção. Embora existam orquídeas que crescem sobre o solo, é comum vê-las presas em galhos e troncos de árvore. Lembra lá das orquídeas, das bromélias? Ok. Vamos lembrar o seguinte. É muito parecida a colocação delas. É o mesmo tipo de atividade. É relação entre seres de espécies diferentes, onde um se beneficia e o outro não se prejudica. Lembra? Considerando essa relação aí, eu vou querer saber quem é o beneficiado, quem se beneficia nessa relação, quem se prejudica e quem nem é beneficiado nem prejudicado. Para e volta. Bom, agora o que é que eu vou falar? Que ele diz aqui, ó, beneficiado são as orquídeas, tá? Elas que se beneficiam, ficam lá na árvore, na árvore, então aí não viram alimento com facilidade e conseguem ainda a raios solares para produzir seu alimento com facilidade. Prejudicado, nessa relação ninguém sai prejudicado. E quem não é nem beneficiado e nem prejudicado? As árvores. Para ela tanto faz quanto fez essa relação. Bom, aí eu vou me despedir, pedir para vocês realizarem as atividades aí da página 80 e 81 somente, tá certo? Então, com muito amor, com muito carinho, a tia manda beijos. Beijo, beijo, beijo.